mas que estão ouvindo está ótimo. Vamos começar, minha gente? Vamos lá. Bom, nosso seminário é sobre as perspectivas 2021. Boa tarde a todos, melhor boa noite, né? Mário Ernesto Humberg, atuo na área de consultoria e estou atualmente como coordenador geral do PNBE. Agradeço a participação de cada um de vocês e espero vê-los nos nossos próximos eventos e, se possível, tê-los conosco como associados. Um agradecimento especial à empresária Luiz Helena Trajano, do Grupo Mulheres do Brasil e da Magazine Luiza, nossa expositora de hoje. Uma grande satisfação para cada um de nós do PNBE, alguns já se manifestaram, recebê-la virtualmente para esse encontro. Luiz Helena soube representar o varejo que se adaptou às novas formas de venda e tem sido uma lutadora pela maior diversidade dentro das empresas. O PNBE é uma entidade apartidária, porém que discute política e que busca a participação dos empresários nas decisões sobre o país. Nós somos plural, temos empreendedores de todos os ramos e nosso objetivo comum é colaborar para que a gente possa ter um Brasil socialmente justo, economicamente forte, ambientalmente sustentável, politicamente democrático e inclusivo e eticamente respeitável. Nós gostaríamos de poder ver um cenário mais adequado para 2021. Esse 2020 foi muito difícil, tanto pela pandemia, como pela incapacidade do governo de reagir aos problemas, e nós esperamos que isso possa ser superado. A Elaine Saad, que é empresária do setor de gestão, foi minha chefe como presidente da BRH Brasil, e que já foi coordenadora do PNBE antes de mim. Ela será a moderadora. Eu vou passar a palavra para a Elaine, que vai explicar como funciona o nosso webinar, como é que se fazem as perguntas, etc. A palavra é sua, Elaine. Obrigada, Mário. Eu tinha e tenho a tarefa de apresentar a Luísa, eu acho que a Luísa dispensa apresentações, mas eu só queria fazer uma frase para ela, que ao ler o currículo dela que me mandaram, que é um currículo de muitas páginas de prêmios e realizações, o que eu consigo confirmar é o que eu acho que todos nós conhecemos da Luísa, né? A personalidade inovadora dela, destemida, o perfil dela de luta, que eu acho que não só pelos negócios dela, mas pelo Brasil também. E, acima de tudo, para mim, pessoalmente, uma mulher para a gente admirar, né? Uma brasileira e tanto, que representa a nossa comunidade, a nossa sociedade com muito orgulho. Então, hoje todo mundo sabe, a Luísa é presidente do Conselho do Magazine Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil, que eu já tive também a oportunidade de participar de reuniões. É uma loucura, né, Luísa? Muitas mulheres juntas, mas é muito bacana. E a maneira como a gente vai conduzir, eu vou dar alguns minutos para a Luísa, ela pediu para que a gente interagisse com perguntas desde o começo, então eu vou deixar ela falar um pouco, quanto ela quiser, e depois eu vou traduzindo para ela as perguntas que a gente está recebendo. Tá bom? Obrigada, em nome do PNBE, pela presença de todos. Luísa, então vou passar para você aí a bola. Bom, boa noite, né, gente? Boa noite, obrigada aí, Mário, Elaine, todos vocês que estão aí lutando pelo Brasil também, que eu acho que nós temos tantos os grupos que lutam pelo Brasil, então eu acho que é muito importante. Eu mesmo tenho participado de alguns, e o ano passado de bastante, né, que foi o ano da epidemia, eu dei 400 e tantas participações, muito focada pela pequena empresa, e me fizeram um tema aqui que é muito interessante, né? Como é que eu vou ver 2021. Assim, no começo da epidemia, eu, como todo mundo, fiquei muito assustada e eu acho que os outros me acham muito inteligente, mas eu não sou, mas eu tenho um tipo de inteligência. Eu tenho uma inteligência muito de intuição, com experiência e tudo mais, como diz a Ana Paula Padrão, e eu percebi que a coisa ia ser muito séria. E pela primeira vez eu fiquei meia paralisada durante 24 horas, porque normalmente eu sou muito de ação, eu sou muito de partir para fazer,
mas eu fiquei muita porque eu sabia, e realmente é uma coisa que aconteceu. E uma das coisas que eu mais aprendi, e eu aprendo sempre, é que atitudes diferentes exige que situações diferentes exigem atitude diferente. E eu, de cara, entendi que eu não poderia, eu tinha que viver um dia de cada dia da epidemia, porque tudo mudava, até a forma que a gente fazia agenda, a forma que a gente conectava com as pessoas, a forma que a gente... Tudo ia mudar. Eu tive assim, muito rapidamente uma compreensão que eu não podia, e eu fiquei muito... que eu precisava assumir um papel de líder nesse momento cidadã, eu sou uma pessoa muito voltada, desde 80 e tantos, para pequena e média empresa. Não só por missão, mas porque a pequena e a média empresa é que gira 80% do emprego no Brasil. Eu acho que isso também foi muito claro agora na epidemia. E uma das coisas que me incomodava muito, viu, Elaine, é quando eu entrava em qualquer evento, em qualquer coisa, e olha que eu entrei de A a Z, o que vocês podem pensar. Eu entrei no Saara, como eu entrei em Dubai, num pequenas empresas. Onde você imaginar, eu entrei no interior do Brasil, fiz 94 entrevistas, como eu entrei na Roda Viva, como eu entrei Então, assim, eu vivi um momento muito importante, de muita pesquisa, né? De participar, você acaba conhecendo, eu adoro aprender. Então, uma das coisas assim que eu ficava meio incomodada é quando alguém falava assim: olha, vai acontecer isso agora, vai acontecer aquilo. E eu, como sou muito de falar o que eu sinto, quando chegava a minha vez de falar, eu falava para alguém que estava dando lição muito prontinho: olha, você escreve o que você está falando, se der certo, você, além de economista, vai virar cartomante, porque ninguém sabe o que vai acontecer mesmo. Aí o outro falava, além de presidente de empresa, você vai olhar a sorte, porque se acontecer, seu livro vai ser um espetáculo. E realmente, no começo da epidemia, muito período da epidemia, são coisas que ninguém viveu, né, gente? Foram assim, nós não esperávamos, e a gente tinha... O que eu mais entendia no começo, que nós tínhamos um único inimigo, que nos deixou impotente e incompetente, que foi o vírus. Vocês analisar, nós até hoje estamos muito impotentes com ele. A gente não consegue dominá-lo, não consegue, então, e muito incompetente até para lidar com isso. E que a gente tinha que se unir muito. E aí, quando começava a me falar, o que você achou da briga desse político com o outro? Eu falei, eu achei os dois errados, porque nesse momento nós temos que ter só um rumo, unir para vencer esse inimigo comum que está aí com todo mundo, que chama vírus, e que tá muito sério, né? Bom, como vai entrando a epidemia, eu vou me abrindo para aprender com todo mundo, e eu participei de tudo que vocês pensarem, acho que eu vou ganhar até aquele prêmio que mais fez live no mundo, o webinar. Então, eu entrei tudo que vocês pensarem. Eu fui aprendendo, antes de eu entrar no Brasil de 2021, eu vou aprendendo um pouquinho o que marcou para a gente isso, né? A primeira coisa que eu acho que foi muito importante, porque todos nós tivemos que parar uma vida... Eu ia para Boston, eu ia para não sei onde mais, eu ia receber o prêmio em Nova York, vocês estão sabendo. De repente, tudo parou. E nós tivemos que entrar dentro de uma casa e conviver, os executivos que tinham uma vida que mal parava dentro de casa, e a gente teve que conviver muitas vezes com a gente mesmo, e que isso gerou na gente uma série de aumento de nível de consciência, eu acho, porque quando você confronta com você mesmo, que você para, você tira aquele tempo em reunião e não sei o quê, você até fazia, mas era totalmente diferente. Eu acho que uma das coisas que ficou muito clara para mim e para todos nós é que nós tivemos que entender, e foi descancarado, o desnível social do Brasil. Então, assim, cada vez gente mais rica e cada vez... Isso é uma herança. Isso é uma herança que tem alguém ligando junto aí. Isso é uma herança que a gente usa, que a gente traz da escravidão, gente. Nós tivemos quase 400 anos de escravidão, onde a gente desenvolveu 2 papéis só. Fora tudo que trouxe, pessoas vinham amarradas, sem querer vir, era vendido em praça pública. E trouxe 2, que era o colonizador e o colonizado. Então, a dificuldade que a gente tem
e eu sempre falava isso, e o dia que eu montar uma fundação, ela vai ser para transformar cada vez mais cidadãos em protagonistas da sua vida mesmo. Cada vez a gente tinha muita dificuldade, então nós tínhamos muita dificuldade de assumir o Brasil, ou a gente era colonizado por um ou por outro, e dentro da epidemia, com a desigualdade social, eu respondo por vocês por uma grande participação que eu tenho na área empresarial em vários institutos, eu nunca vi tanta a comunidade assumir o Brasil, a cooperação de todos os níveis como foram. Então, assim, a cooperação entrou, vocês concordam comigo ou não, gente? Sim ou não? Assim, que houve uma cooperação muito grande. E ontem eu estava numa live até, depois eu vou falar qual que é o meu foco agora muito forte, que eu quero convidar vocês para estarem, só com o ex-ministro da Saúde, e eu coloquei isso bem claro, né? E perguntaram, e os empresários? Não importa, o empresário também teve que lutar com inflação, ele teve que lutar com mudança de preço, mas as famílias e as empresas assumiram com uma cooperação tão grande, como assumiu também na Mulheres do Brasil, a dona Marisa, que é da comunidade, que ajudava. E quando a gente começou, todos nós falávamos, a minha família foi uma das primeiras a doar, eu sou do comitê de doação da família, e a gente falava, a gente não vai dar nada que não é perene. Nós queremos dar hospital, nós queremos dar respirador. Não teve uma família que não deu 20% para a cesta básica. Porque, de repente, as pessoas ficaram em casa, não podiam vender mais o biscoito na praia, o artesanato ali, e começaram a passar fome. Então, assim, esse contato que a gente teve que, desde comprar, distribuir, fazer chegar o mais rápido, fez com que a cultura da doação entrasse muito forte no Brasil. Então, isso eu quero dizer que foi uma das coisas legais. Mas o mais importante de tudo é o consumidor. E aí eu quero dar a primeira lição de 2021, desculpa, lição, eu detesto falar isso, a primeira observação minha de 2021. O consumidor hoje, ele está muito mais exigente dos nossos negócios, como eu lido com a discriminação, como eu lido com o propósito e como eu lido com a ajuda do Brasil. Vocês podem perceber, teve uma mudança muito grande no consumidor, porque aumentou o nível de consciência dele, da responsabilidade de protagonista também desse Brasil. Mas mais uma coisa que eu acho importante, que ficou da epidemia, além disso, é o tanto que nós vimos que o Brasil é um país criativo, né, gente? Porque o que fizeram, eu falei que eu quero fazer, quando acabar a epidemia, eu quero fazer 300 lives mostrando o que inventaram da noite para o dia, o que nós reinventamos, o que nós criamos numa velocidade muito alta, o espírito de adaptação nossa é uma coisa que a gente valoriza muito pouco, né? Que a gente valoriza muito. Bom, mas agora vamos entrar em 2021. Quando em novembro e dezembro me perguntava de 2021, eu falava, vamos viver dezembro? Vamos viver janeiro? Vamos vender? Porque o que precisa é as empresas aprender a vender, seja do que for, porque é a venda que é o combustível que ela vai. Então, não é só varejo, não. Seja o que for, a gente tem que aprender, porque a gente vive da venda mesmo. A venda é o combustível. Vamos vender em dezembro, depois vamos vender em janeiro, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Tanto é que o Magazine Luiza, ele para em outubro, novembro. Hoje, por causa dessa modernidade de startup, ninguém faz planejamento para 5 anos. Pode até fazer o que eu quero ser, mas o planejamento mesmo é para o próximo ano. Normalmente, a gente para em outubro, novembro para fazer. Nós não paramos esse ano, a gente foi para ação para poder vender, para poder criar coisa nova. E aí, o que a gente fez? Os bônus que iam até dezembro, não fechamento, a gente levou até fevereiro, porque ninguém tinha ideia do que ia acontecer em 2021. Agora, o que eu posso dizer para vocês hoje, vivendo janeiro, a gente vai viver um ano, se nós não assumimos a vacina, nós vamos ver um ano mais difícil que nós tivemos em 2020. Eu não estou querendo ser pessimista, porque eu não sou de jeito nenhum, agora mesmo eu vou dar uma alternativa que nós estamos fazendo e que eu quero convidar vocês para a vacina. Por quê, minha gente? Porque
o governo criou medidas emergentes que eu tive muito junto, principalmente com o secretário do Trabalho agora, que são pessoas que trabalham. As medidas emergentes foram muito boas. De cara, eu percebi, eu comecei a estudar momentos de crise, de greve, de guerra em países, que não adiantava. A União tinha que criar medidas emergentes para que sobreviver. Não interessava PIB, não interessava. E através do IDE, eu tive muito junto com os Brunos, que são os secretários hoje do trabalho. A Elaine deve conhecer, porque ele está fazendo um trabalho muito legal. E o outro Bruno. E, rapidamente, a gente foi ajudando a criar essa Lei 9136, que foi a única que beneficiou todas as grandes empresas, as grandes e as pequenas. As outras foram muito próprias para as pequenas. E aí, de repente, ia saindo as medidas e eu criei o Depara, porque eu começava a falar com as pequenas, você pode dar férias? Não posso, Luiz, porque ninguém lê aqueles decretos que saem dos governos muito, muito grande. Então, eu passei aquilo numa linguagem e distribuí para o Brasil inteiro, para todo mundo que me pedia, para poder entender e acudir aonde que podia ser. Então, assim, o governo hoje não tem, a não ser a 9136, que ele pode reeditar, que o que gastou foi muito pouco pelo benefício do não desemprego, em alguma cidade que vai fechar, mas não adianta, ele não tem dinheiro para colocar na economia como eles colocaram. Se foi o Congresso, se o presidente queria dar 100, se o outro deu 600, não interessa, esse dinheiro ajudou muito a economia, vocês concordam comigo? Ajudou a economia no ano, e foram tirados. Bom, as medidas que foram tomadas econômicas ajudaram. Não chegou muitas vezes a pequena, não é nem por falta, é por falta da burocracia que a gente tem no país e que ninguém ganha com isso. É tão burocrático, é tão centralizado tudo, que muitas vezes os bancos não conseguiam dar, mas estava lá disponível. Então, era uma coisa que eu aprendi e estou trabalhando muito para descentralizar esses créditos, principalmente para a pequena. Eu tenho uma ideia para descentralizar. O que eu acho agora? Eu acho que nós temos que nos unir. Nós temos que nos unir, e eu estou fazendo amanhã, às 4 horas da tarde, eu faço uma reunião com vários empresários, com vários, junto a IDV, Mulheres do Brasil, e nós não adianta achar que foi feito errado. Nós não compramos vacina, nós não compramos seringa, e nós temos que comprar, nós temos 200 mil pessoas, 180, tirando os jovens e gestantes, mas daqui um pouco os jovens vão ter que ser vacinados, porque eles são os que mais estão trazendo coisas para os mais velhos. Então, nós temos que ter pelo menos 300 milhões de vacina à disposição da comunidade. E aí eu fiz um desafio muito grande ontem, porque começava, não, porque o presidente... Gente, vamos parar de ver quem foi culpado e vamos parar de diagnóstico, mas vamos juntos ver o que nós podemos fazer. Aí falaram, tem empresário que quer vender, ninguém quer vender vacina, nós queremos ajudar. O Brasil tem 8 milhões de farmácias. Se as farmácias tiverem, cada farmácia tem que ter um farmacêutico. O SUS é o melhor sistema de saúde, ele está pronto, o que nós fizemos em vacina no Brasil era copiado por todo mundo. Só que vocês entendem que a gente tem que ter o produto. E nesse momento, buscar culpado não vai adiantar nada. Nesse momento, nós temos que estar junto para ver qual a alternativa, porque ontem a perspectiva, se continuar do jeito que está, nós vamos levar 2022 para vacinar 60 milhões de pessoas. Então, nós estamos vendo que o vírus está voltando aí, pelo menos aonde a gente está vendo, na minha cidade, alguma estou vendo, eu moro em São Paulo, pior do que era antes, porque agora atingiu mais gente. Então, nós temos que... Eu me senti omissa de não ter entrado para valer com um grupo de 70 mil pessoas em setembro, outubro, e quem não quiser não vacina, gente. Ninguém é obrigado, só que a gente não vai andar de avião, a gente não vai fazer uma reunião, a gente não vai entrar numa empresa grande sem ter vacina, mas eu acho que o direito de vacinar é de qualquer um. Mas eu não estou vendo outra saída para a economia e para a saúde se não for vacina. Eu não, a maioria agora está vendo. Se vocês veem outra, a gente pode ajudar. Tem um remédio que protege, mas tem gente que tomou remédio e deu Covid, tem gente que tomou remédio e deu pouco, mas ainda cientificamente não está provado. Eu não estou contra ele e não estou contra nada. Eu não estou vendo. Na empresa nós temos 3 famílias sócias. Uma é meu tio, que eu quero muito bem, tio Onofre, e ele tem 80 e poucos anos, e ele sofreu paralisia infantil quando ele era criança.
A minha tia, apesar de uma família pobre, na época, ele é o mais novo da família, então, assim, ela conseguiu ter médicos que ainda acudiu. Mas hoje ele tem uma perna fina e o preço que ele paga dessa perna fina hoje é muito grande, cai muito. E a gente conseguiu vencer a paralisia infantil. Então, nós conseguimos vencer. Eu tenho uma relação aqui, ó, de vacinas que a gente conseguiu vencer. Então, nós estamos pagando um preço da nossa própria competência. A gente não gosta de falar bem do Brasil, mas o Brasil era exemplo. E nós erradicamos a varíola, a poliomielite que eu falei agora. Então, eu tenho na família o que a gente não vê mais falar em paralisia infantil há muitos anos. Então, a gente conseguiu. Então, eu não vejo outra forma agora de a gente nos unir contra a vacina. Por outro lado, gente, vocês não imaginam que esse país vai crescer quando essa vacina tiver. O turismo brasileiro foi muito... A gente não tem mais vergonha, o povo tinha vergonha de falar que vai viajar para o turismo brasileiro. Eu estou junto com o turismo, eu não tenho nada de turismo, quem tem é a minha amiga Tieco, mas o turismo, se a gente prestar atenção, ele gera emprego para a pessoa que infelizmente a gente não tem uma formação educacional grande, mas desde aquela que tem praticamente analfabeto, que recebe um curso para ser faxineira, para arrumar o hotel, o garçom, como para o dono do avião. E ele traz, por artesanato, ele traz uma... Portugal, eu tenho uma filha casada com português, infelizmente agora está pior, eu estava indo para lá fim do mês, não fui porque está pior do que lá, Portugal venceu a primeira fase melhor do que a segunda, e na primeira eles já fecharam alguns restaurantes, o que meu genro é crítico gastronômico, muito conhecido, e ele chora cada vez que ele vê um restaurante fechar, Portugal, que ajudaram muito. Então, assim, nós tivemos segmento que sofreu, mas, gente, por outro lado, vocês não imaginam, pode escrever, até quando foi em agosto, eu comecei a falar à minha cunhada que tinha uma... Bom, para os empreendedores eu falava, vamos criar outras coisas, vamos sobreviver. E para o pessoal de confecção, de boutique, eu vi que ia sofrer até outubro, novembro, mas eu falava para ela, compra, que novembro e dezembro você vai vender. Pode comprar. Mas, Luísa, compra. E ela saiu comprando, teve produto para vender, porque muita gente não teve produto para vender em novembro e dezembro. Mesmo eu sou do Conselho da Arezzo teve uma dificuldade para vender até setembro, outubro, depois estourou a venda. Mas aí agora vai dar uma caída, porque o pessoal está muito com medo. Eu nem estou falando pelo Magazine, porque o Magazine, quando entrou a epidemia, 50% das nossas vendas já eram digital. Vocês sabem que nós digitalizamos muito antes de todo mundo e não largamos de ter loja física. Pagamos preço, depois eu posso responder a pergunta, muito grande. Nossas ações foram lá para baixo. Ninguém acreditava que nós estávamos no caminho, a gente montando laboratório e fazendo as coisas. E o Magazine teve... Rapidamente, ele redirecionou em cima de 50% de venda, criou o parceiro Magalu. Mas eu estou falando que o Magazine sozinho não sobrevive se a pequena, se a média, se a indústria, se o Brasil não sobreviver. É isso que a gente é uma rede. Então, assim, eu tenho certeza que a hora que essa epidemia for curada, nós vamos ter anos. Porque, gente, vou dar um número só para animar vocês. Nós temos que construir 20 milhões de casa própria em 10 anos para ter um nível de igualdade social com países desenvolvidos. Imagina aqui que eu vou vender de geladeira, de fogão, de máquina de lavar, 20 milhões de casas. Imagina que os outros não vão vender de tijolo, de piso, de mão de obra e de tudo mais. Então, é um país que tem um potencial maravilhoso. O que falta é a gente transformar a protagonista desse país. Mas eu prefiro agora responder todas as dúvidas que vocês tiverem e depois eu faço um fechamento de 5 minutos no final, antes de eu dar a palavra. Ótimo. Pode ser assim, Elaine? Pode. Já tenho uma pergunta aqui, convido também os participantes a colocarem suas perguntas no chat, eu vou organizando. Pode falar também, Elaine, não pode ser? Como é que é? Se tiver por aqui. Pode, se você achar, pode. Eu posso passar a palavra para eles. Fábio, você quer falar, então, a sua pergunta? Quero. Parabéns, Luísa, você tem sido marcante no país e a sua posição, enfim, a Roda Viva e todas as milhares de apresentações suas mostram como você é diferente. E você marca uma força muito grande na área empresarial. Queria ouvir de você
por que o setor empresarial tem sido tão lento e tão pouco organizado no sentido de cobrar uma organização e um planejamento eficiente para enfrentar a pandemia, que você mesma disse que é o nosso maior mal nesse momento. Ô, Fábio, eu tenho entrado em todos os milhões de WhatsApp que eu tenho com político e falo, chega de diagnóstico, chega de falar mal, o empresário tem potencial. E é isso que eu estou fazendo às 4 horas da tarde amanhã, convidando todos os institutos de farmácia, de não sei o quê, para a gente assumir, junto, ninguém que está querendo meter o pau em nada, mas assumir e tomar uma posição em relação à vacina, sabe? Uma posição concreta. Quer que nós ajudamos a negociar com a China? Ninguém quer vender vacina, ninguém quer ganhar dinheiro com a vacina, porque se a gente fizer a vacina, você viu, só de ter primeiros 6 milhões de vacina, tudo já começou a clarear. De repente, você vê que não vai dar nem para atingir a classe médica. Então, ontem me perguntaram, você está preocupado com a vacina? Você quer tomar? A hora que chegar o meu momento. Porque não adianta eu tomar também e a maioria dos brasileiros não tomarem, gente. Não vai resolver o problema do Brasil. Então, eu não estou preocupada com a minha, porque a minha vai chegar, até porque eu não sou nova, então, de acordo com a idade, eu vou tomar mais cedo do que muita gente. Então, assim, não adianta eu me vacinar. Eu estou preocupada de vencer a epidemia. E eu não estou vendo outra forma, Fábio, de vencer, de não vier essa vacina. Porque a vacina, nós vimos que o vírus voltou, ele não está brincando conosco. Ele está nos desafiando todos os dias. Hoje os médicos estão mais preparados para cuidar. Então, eu tive um sobrinho de 42 anos que teve que entrar no respirador. Então, eu acabei acompanhando mais de perto, porque quando você tem uma pessoa muito ligada a você, você acaba acompanhando medicamente mais. O menino que trabalha na empresa pegou num velório e levou para a família inteira. Levou para a família inteira. Então, assim, eu acabei acompanhando e vi o tanto que os médicos estão mais preparados, porque no começo eles não sabiam nem que hora que ia pôr o respirador, e não é culpa deles, a doença pegou todo mundo desprevenido. Então, eu concordo com você, e meu grande chamado hoje é o seguinte, vamos sair do diagnóstico, vamos sair da reclamação, vamos sair de buscar culpados e vamos assumir uma coisa concreta, parar de fazer reunião e parar de escrever nos WhatsApp só defeito, só isso. Olha, tá vendo? Isso aqui aconteceu, olha o que o presidente falou. Olha, gente, nós somos quem manda no país, é a sociedade civil. Vamos nos unir, exigir, não só exigir, estar junto para fazer aquilo que não se aguenta mais, Fábio, não tem tempo para isso mais. O tempo acabou. Se eles estavam assustados, se nós somos cheios de diagnóstico, a gente adora, muito dividido, né? Se eu sou de um lado, eu quero provar que o meu lado está certo, se eu sou, não dá tempo nem para divisão. Nós não temos mais tempo. Esse é meu papel hoje e é o meu papel que eu estou... Os outros me falam, reforma tributária. Eu falei, gente, quero muito ela, mas primeiro eu preciso da vacina. Primeiro eu preciso vencer o vírus, porque senão não adianta ter nada. Então, nós estamos falando com políticos e amanhã a gente vai ter uma reunião muito séria com várias presidentes de instituto, coordenado pelo Grupo Mulheres do Brasil e pelo IDV. A gente já conseguiu uma adesão muito grande de todos os institutos de farmácia disso, e não é para fazer um plano do que eu posso estar junto agora para resolver. O que for preciso, nós vamos ter que fazer. Se for preciso ir para a China para ajudar o governo, se for preciso ir para a Índia, e toda hora que você oferece o dinheiro, o governo não está precisando. O que ele está precisando é de plano, porque não tem um plano estratégico montado. Quando eu vou vender em dezembro, mesmo sem saber se eu vou vender, em agosto você começa a fazer a programação de compra. Para quem mexe com qualquer coisa sabe disso. E nós não fizemos. E também não adianta buscar culpados agora. Todo mundo sabe o que aconteceu. E a gente tem que agora resolver. Porque buscar culpado é, mais uma vez, eu provar que o meu estava certo, aí aparece milhões de falar, não, mas não foi isso. Aí, o importante é que não tem vacina, que nós temos que botar vacina no Brasil. E buscar culpado, Fábio, não vai adiantar nada, e eu concordo com você, e eu também agora não quero nem saber porque eles não fizeram. Quando os outros me perguntam, por que só agora que o empresário resolveu doar? Eu falei, gente, vamos vibrar desta doando, e a cultura entrou, do que tirar o defunto da cova, porque que eles não doaram. Porque aí eles tiveram inflação. Vamos vibrar com esse momento, porque essa cultura da doação entre empresários e famílias vieram para ficar.
porque eles foram na prática, eles viram o tanto que foi bom, não foi para o outro, foi para você mesmo. Então, eu garanto que veio. Não adianta agora ficar lamentando e um brigando com o outro, empresário com coisa política, onde o político... Por que os empresários... Eu falei, ó, é a mesma coisa, tem políticos bons e tem políticos ruins. A mesma coisa é empresário, vocês não podem estar rotulando todo mundo. Então, eu acho que chegou o momento, todos vocês que estão assistindo, também entrar para a ação, também entrar para ajudar a esse movimento que tem que sair. Obrigada, viu, Luísa? Muito obrigada. Mário, você quer fazer sua pergunta? Ô, Mário, você tem que... O seu microfone está bloqueado. Está no mute. E isso acontece, viu, Mário? A gente tem que bloquear para não atrapalhar, né? Depois a gente vai falar e esquece que está bloqueado. Mas, Luísa, uma das preocupações do PNBE sempre foi a educação, que é um grande problema brasileiro. Nós, há muitos anos atrás, nós tivemos o início de um movimento de adoção de escolas. E hoje nós continuamos tendo um movimento, alguns dos nossos associados, aqui assistindo você, trabalham na adoção de escolas para melhorar a escola pública. E tem muito problema. Eu pergunto a você, vocês têm algum plano no Mulheres do Brasil, ou na própria Magazine Luiza, em relação à educação, que nesse ano sofreu muito, especialmente a educação pública? Então, Mário, mais uma vez a educação pública bateu no nível social, né? Porque eu fiquei no interior do Brasil, tenho uma fazenda no interior, o Frederico também foi para lá, a gente fez exame e foi para lá, e a gente sabe que o pobre não tem nem Wi-Fi, não tem nem computador direito, e que teve professoras que foram homenageadas que entregavam de carro com gasolina delas para viver. Então, mais uma vez, a educação bate no desnível social também. Em compensação, meus netos ficaram lá com a melhor tecnologia que podia ficar recebendo a empresa. Mais uma vez, nós estamos batendo na desigualdade. Mas agora eu vou falar com Mulheres do Brasil sobre educação. Nós temos 4 pilares da desigualdade social: saúde, educação, habitação e vamos falar emprego, para não falar economia, tá certo? Porque o emprego, ele gera liberdade para as pessoas. Então, assim, a saúde, minha gente, eu garanto para vocês, nenhum país no mundo, faz 4 anos que Mulheres do Brasil, existe um plano de saúde tão perfeito na Constituição como o SUS. Estuda eles para vocês verem, faz 4 anos que eu estudo, não existe para um país de desigualdade. O que falta? Digitalização e ele largar de ser um órgão político para ser um órgão do Estado. Ninguém está falando de privatizar, não é isso. Cada 4 anos, agora cada 6 meses, quando é um órgão político, quem determina presidente do ministério são os partidos políticos. E eu não estou falando mal, é o sistema nosso. Como é que um sistema que é maravilhoso vai para frente se você tiver 10 ministros da saúde em 9 anos? Me responde. Se ele for do Estado, o presidente que manda, não tem ninguém que está querendo privatizar nada. Ele vai ter que ter plano de carreira, igual eles estão querendo fazer com o Banco Central. Então, nós temos que... Então, eu estou querendo dar o primeiro, que é o único, Mário, que está pronto na Constituição. Está pronto. Esse nós não precisamos mexer uma linha. Nós só temos que dar governança e digitalizar. E te respondo que o dinheiro que tem é capaz de dar para fazer, se tiver governança. Também, se não tiver gestão, nenhum dinheiro dá conta. Entra embaixo, sai em cima. Isso é até no nosso bolso. Se a gente não tiver controle, sai toda hora. Bom, educação. Esse ano, Mulheres do Brasil entendeu porque a gente não inventa a roda. A gente soma todos para educação, a gente não cria mais um só para educação. A gente junta e estuda. Que a única saída que a gente tinha para a educação era trazer o professor para o palco, para a valorização do professor. E principalmente, e aí que nós começamos desde janeiro a gravar professores estaduais. Hoje nós temos 73 mil mulheres em 150 cidades, a gente está em todo o estado do Brasil. Então, assim, o que a gente começou? Gravar professoras e tal, e a gente já tinha falado com o Nizam, com a Rede Globo, com todo mundo, para a gente fazer uma campanha, só para vocês terem uma base, Mário, tipo agro. Tomate é agro, isso aqui é agro. Hoje não tem nenhum no Brasil que não dá valor para o agro, concorda? Não, eu estou falando. Então, a gente, assim,
E ser professor e mandar brasa para o professor, porque a hora que o povo valorizar o professor e ele estiver no palco, aí todo mundo é obrigado a olhar a educação. Você concorda comigo? Porque é o povo que vai mobilizar. De repente veio a epidemia. A gente estava pronto para soltar isso em março e até outubro. Mas é um trabalho pesado de valorizar, de trazer o professor, principalmente estadual, porque você precisa de ver, Mário, o que nós pegamos de depoimento, gente apaixonado. Saiu na revista Cláudio, qual eu saí esse mês de dezembro, uma professora, vocês não precisam ver por causa de mim, não, mas entra por causa dela, que ela pegava o carrinho dela lá no interior, ia para a fazenda e chegava buzinando para poder levar os alunos para debaixo da árvore. Então, nós temos gente com muito trabalho. Aí vem a epidemia. Nós não podemos fazer e estamos deixando para quando... Mas aí a gente entrou no SUS. Então, faz desde julho que Mulheres do Brasil está fazendo muita palestra, está chamando tudo, está trabalhando com os políticos e estamos prontos uma campanha para jogar o que é o SUS, para que a gente consiga fazer com que o SUS, porque o SUS está pronto, Mário, não precisa... Educação, a gente ainda vai ter que trabalhar um pouco, porque está misturada a inicial com a outra. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa para trabalhar. E o próprio coisa, eles são totalmente fragmentados. Um secretário não fala com o outro, a gente tem mais coisas para trabalhar. A outro pilar é a habitação. Os dois tinham que ser saído político para o Estado. São fundamentais. Saúde e educação é fundamental no país. Concordam comigo ou não? Concordo, total. O Magazine Luiza, ele investe há mais de 15 anos. Qualquer funcionário nosso tem bolsa de estudo. Aqui ninguém dá nada para os outros. Tem que ter produtividade. Mas ele ganha qualquer matéria, ele ganha 70%, ele é obrigado a prestar nota e ele pode formar hoje e ir embora no outro dia. Foi a forma que a gente encontrou para dar mais nível para o nosso pessoal. Porque uma pessoa que trabalha o dia inteiro não vai entrar em faculdade, mas a gente dá, não é só faculdade, não. A gente dá estudo para as pessoas terem condição de estudar. Dá que eu estou falando assim, é bom, então vai lá estudar. É isso que eu quero te dizer. E para qualquer matéria, e não é processo de retenção. E a gente tem o saber, Luísa, que a gente investe muito no nível de consciência da educação. Então, assim, mas isso só não resolve. Quando você não entra com políticas públicas, eu vou fazendo um pouquinho, mas o grande salto é políticas públicas. Eu aprendi isso muito cedo, agora, quando você entra. É políticas públicas que resolvem, gente. Eu posso estar ajudando um pouco, mas eu não quero resolver um problema aqui. A gente precisa resolver o problema do Brasil para os nossos netos, para o nosso país é maravilhoso. Então, o outro é habitação, que eu falei de 20 milhões, e a outra é emprego. Se a gente conseguisse pegar esse dinheiro que tinha para pequena e média empresa e disponibilizar de uma forma que aí eles não têm ninguém registrado, eles também morrem de medo de tudo, não faz nada, o escritório de contabilidade, para que eles ajudassem a pequena empresa, tipo de uma auditoria, e dali já saía primeiro consultoria, depois uma auditoria, aprovando o crédito deles, como as auditorias fazem conosco para aprovar um crédito. Imagina em cada cidade eu ter 5, 6 escritórios credenciados, digitalizado, porque tem muito escritório, já está pronto o sistema de geração para ajudar a pequena. É só uma questão de você trabalhar. E aí a geração de emprego vem da pequena e média. Nós temos 45 mil pessoas direto hoje. Eu entrei no Não Demita, gente, se vocês escutassem o que eu escutei, o pessoal falava assim, Luísa, você está ficando louca. E se você tiver que demitir? Eu falava, gente, se eu tiver que demitir, eu vou chegar para vocês e vou falar que eu demiti. No entanto, a gente contratou 5 mil pessoas a mais durante a epidemia. Luísa, estou tentando organizar aqui as perguntas. Só vou passar, vocês me desculpem, eu vou passar a Patrícia na frente, que ela tem uma pergunta sobre o SUS, que era um tema que a Luísa estava falando, e depois eu sigo de novo. Você quer falar, Patrícia? Sim, dona Luísa, muito prazer em conhecê-la virtualmente. Meu nome é Patrícia Marrone, pertenço à diretoria aqui do PNBE, eu sou economista e tenho um trabalho social muito forte na área da educação. Eu colaboro aqui com o PNBE na questão da adoção das escolas estaduais pelos bairros. A gente acredita que se a sociedade não assumir
a sua própria escola da vizinhança, não vai ter como multiplicar esse processo de educação. E na parte da saúde, gostaria de perguntar para a senhora se a senhora vê uma chance das empresas de varejo ajudarem o SUS a melhorar e padronizar um pouco a qualidade da entrega do serviço nos postos de saúde e nos hospitais de média complexidade, porque o know-how de tecnologia, de TI, de processos, de logística, isso tudo o varejo conhece muito bem, e o SUS, a estrutura do SUS ela é muito bem montada, capilarizada, perfeita, mas a questão gerencial no SUS, ela carece de uma ajuda de quem entende mesmo de varejo, de ponta de Brasil, do interior e tudo. Obrigada. Legal. Se você entrar entra no YouTube do Grupo Mulheres do Brasil e vê a última reunião que nós fizemos aberta sobre o SUS. Você vai ficar surpresa de ver o que o SUS tem de tecnologia e não está usando, inclusive de aplicativo. Se nós não tivermos política pública para governança, tudo que eu montar lá hoje vai desmontar amanhã. Por favor, depois eu falo com você no particular. Eu que estava estudando o SUS há 4 anos, fiquei impressionado do que o SUS tem de tecnologia, que está tudo fragmentado. Mas o SUS tem 7 mil programas de computador que não se falam entre si. Cada programa de computador não está interligado no outro, não tem interoperabilidade. Nenhum de nós temos condição de entrar no SUS e não transformar em política pública. É isso que eu estou falando. Pagar agora outra empresa. O que tem que ter é gestão. Aí eu posso ajudar, o outro pode ajudar. Tudo que é feito num dá um pouquinho, desmancha no outro, não se fala entre si. O que a gente tem que aprender, por exemplo, escola, eu ajudo, outra ajuda, é muito bom, gente, nós vamos ajudando. Mas se nós não tivermos um programa de escola pública, o que nós vamos fazer? Até para a sociedade ajudar o que vai ter, nós vamos caminhando, faz um pouquinho e faz outro. O que eu estou querendo é dar um grande salto. Ninguém se nega a ajudar o SUS. Nós não negamos. Agora, não, eu só queria que você entrasse na parte de tecnologia na última reunião. Me dá a data que foi feita no nosso evento do SUS. É assustador. O que precisa é de gestão. Não tem gestão, gente. Como é que nós vamos fazer? Então, nós podemos, o varejo pode oferecer o que for, está todo mundo disposto a oferecer. Mas, para isso, a gente tem que dar continuidade, nós temos que ter gestão. Eu não conheço nada, nenhuma casa que funciona sem gestão. Então, não adianta, não adianta. Eu estou estudando ele há 4 anos profundamente, gente. Não só eu, como um grupo de pessoas. Então, é muito importante nós lutarmos para transformar o SUS, a gestão em políticas públicas. É isso que nós temos. O que é política pública? É escrever lá o que vai funcionar. É escrever como vai ser a governança. Isso passar a ser lei, senão não vai adiantar. Eu tenho 2 perguntas que eu vou dar uma juntada, depois eu passo para 2 pessoas que me pediram, que são perguntas sobre o que vai acontecer em 2021. Então, tem uma pergunta do Luiz Meyer que está perguntando se você acha que a sociedade vai realmente defender essas medidas justas ou vão aproveitar situações para lucrar mais. Eu acho que esse é um ponto. E uma outra pergunta que é realmente a sua opinião sobre 2021. O que você vê de positivo e negativo? Porque aqui nós temos pessoas que acreditam muito na maneira como você vê o que vai acontecer nos próximos meses para esses pequenos negócios. Olha, esse negócio de falar que vai aproveitar, então não vamos fazer, é uma coisa muito... tem gente que aproveita e tem gente que não aproveita, gente. Então, assim, depende de quem quiser. Então, assim, essa palavra para mim é muito difícil eu responder. Tem gente que vai aproveitar para lucrar mais. Se a pessoa lucrar mais e der dinheiro, o bobo de quem compra, de quem está explorando. Então, depois eu passo. Então, assim, bobo de quem compra, de quem está explorando. Nós temos um livre-arbítrio. E hoje tem a internet, que vocês apontam assim, ó, num minuto vocês ficam sabendo o que está mais barato, o que não está. Então, assim, essa coisa de achar que um explora e o outro não explora vem muito da escravidão.
sabe? Ou eu sou ou eu não sou. A gente tem que ter o livre-arbítrio de fazer. O que precisa é unir empresário, políticos, não políticos e todo mundo e construir o Brasil. Mulheres do Brasil está fazendo de 2022 a 2032, junto com várias coisas. Eu paguei o do Japão para traduzir, um planejamento estratégico em 4 colunas até 2032. Tem que estar na boca do povo, a educação, para a gente saber onde a gente quer chegar. Então, assim, é muito importante. O que vai ser 2021? Olha, gente, vai ter que ter muita criatividade até sair a vacina. Muita criatividade. Por outro lado, o Magazine Luiza continua investindo. A gente sempre cresceu na crise. Foi sempre o nosso papel de crise. Então, assim, eu quando não teve crise, eu acho que 2, 3 anos, eu não sabia nem ser gestora, porque a gente, durante anos e anos, fomos gestor muito pior. A gente tinha inflação que a gente não acreditava que era, a gente não tinha crédito de jeito nenhum, então, assim, era muito difícil. Agora, o Magazine Luiza abriu, depois da epidemia, 40 lojas físicas. Todo mundo falava que loja física ia acabar. E nós montamos 40 lojas físicas depois da epidemia, mas totalmente diferente. Você compra na internet, recebe na loja física. Onde tem loja física, a gente vende muito mais na internet. É uma crença que nós acreditamos. Eu não tenho uma bolinha de cristal para falar. Eu só posso dizer o seguinte: ainda pode fechar algumas cidades. Hoje nós já jogamos com essa hipótese de fechar, porque muitas vão entrar no vermelho. Isso é muito ruim. Por outro lado, escola, eu tenho certeza que vai voltar, porque a Europa está fazendo essa experiência de escola e está mostrando que a escola não vai atrapalhar, aí tira um pouco do que falaram, da desigualdade da escola. Então, e acho muito legal, Patrícia e Mário, a gente adotar a escola. É muito legal. Enquanto o mundo não faz, a gente vai fazendo. Mas a gente tem que exigir que a gente tenha uma educação para todos. Os países conseguiram, por que nós não vamos conseguir? Tem que ter uma educação pública para todos. Isso tem que ser para todos, que eu falo, porque precisa. O Magazine Luiza tem um cheque-mãe, que ele dá para toda mulher. Ninguém dá nada, viu? É de acordo com o resultado. Mas para toda mulher que tem 10 anos de idade. Por quê? Para poder pagar uma mãe, uma vizinha, porque a mulher operária, que é 60%, ela sai de casa aqui em São Paulo às 5 horas da manhã, volta às 10, e os filhos não têm onde ficar depois das 6 horas das 4 horas, quando acha creche. Enquanto isso, com as mulheres do Brasil, em cada quarteirão dessa cidade, tinha que ter uma escola que tivesse período integral, que é o que tem em país civilizado. Agora, eu posso ajudar um pouco, mas a grande determinação vai ser um plano estratégico de educação. Não vai ter outro, e que qualquer governo é obrigado a seguir. Não tem que entrar um, fazer outro. Entra um, faz tudo de novo. Então, não adianta. E a primeira coisa, minha gente, a única coisa que eu vou falar de política, que eu vou entrar para valer, é reeleição. Quando se fala em reeleição, é um problema sério. O Fernando Henrique mesmo pediu desculpa dele ter aprovado a reeleição, uma pessoa que a gente admira. Então, assim, reeleição devia ter 5 anos, mas não ter reeleição, porque já começa pensando na reeleição. Isso eu acho que nós devíamos nos unir e não aceitar ter reeleição mais no país. Pode até aumentar um pouco o prazo dos executivos, vamos falar em termos de prefeito, governador e presidente. Não devia ter reeleição, não devia. Aí, Senado, essas coisas nós vamos pensar, mas reeleição não devia ter. Não devia, vocês podem perceber que foi. Eu estou falando o nome do Fernando Henrique, porque ele foi a público e disse: eu tive um erro de ter feito aprovar a reeleição. Ele falou isso, então não foi eu que estou falando. Gente, eu tenho uma missão difícil aqui. Eu tenho mais, acho que dá para fazer mais uma pessoa, que é o André Paiva, que está aqui na fila, e daí eu... Um minuto, Elaine, se quiser. Podemos? Então, seria ótimo. Então, eu pediria que o André, o Lívio e o Sérgio façam as suas perguntas seguidas, a Luísa responde e a gente finaliza. Pode ser, Luiz? Você que manda. Então, vamos lá. Luizinha, é o Lívio Giosa. Oi, Lívio. Luizinha, é o seguinte, nós, nesta terça-feira, publicamos, e agora falando em nome, eu sou coordenador também nacional do PNBE, mas falando em nome da ADVB, nós publicamos este manifesto em todos os jornais do Brasil, Prioridade aos Brasileiros.
assinando 32 entidades empresariais com uma enorme repercussão. A minha pergunta é o seguinte: não há dúvidas de que os empresários têm um pensamento muito mais avançado e que promovem a transformação do país. Você não acha que não está na hora de juntarmos os esforços e desenvolvermos uma ação estratégica continuada de pressão, seja no Congresso Nacional, seja no Poder Executivo, nas suas várias dimensões, tanto federal, estadual quanto municipal, para perseguirmos uma agenda que priorize os brasileiros? Eu concordo, Lívio. Primeiro, assim, quando eu digo empresário e quando eu digo se unir, eu não acho que é as lideranças do país. E qualquer um que gosta do país é líder. Primeiro, eu quero consertar, porque eu não acho que é só empresário, eu acho que é a liderança do país. Segundo, Lívio, eu acho que é muito legal. Sem um plano estratégico, assim, a experiência, Lívio, você sabe que eu tenho uma experiência de manifesto, de tudo mais. Ele dá muito ibope, mas ele não resolve. É isso que eu quero te falar. Você pode ver que daqui a um pouquinho ninguém lembra do manifesto mais. Eu não estou desfazendo, porque é uma atitude. O que eu acho que nós temos que dar prioridade. A primeira prioridade agora é vencer o vírus, porque nada vai para frente se a gente não vencer esse vírus. Se vocês acharem que vai, então me dá uma forma, gente. Porque eu não estou sentindo. Então, nós temos que focar agora nele. E depois, eu concordo com você, mas nós temos que fazer movimentos que não é só pressionar. Porque muitas vezes esse político não sabe como fazer. O que o IDV mais fez foi trabalhar junto agora nas reformas emergentes. É ter um planejamento para que a gente possa estar junto ajudando. Eu acho o manifesto legal. Eu, por exemplo, quando é votação, eu sou mulher, então eu não sou muito de votar em manifesto, apesar que eu respeito o seu papel. Eu queria até te chamar para você estar conosco amanhã às 4h, se você puder estar. A Elaine, mais alguém daí que quiser estar. É muito legal, a gente vai... O Mandetta vem só para falar o caminho das pedras, como é que nós podemos... Não tem nada político, gente. Onde eu participei isso só do outro lado. O que eu quero falar assim, é só para a gente ver como que a gente pode ajudar o Brasil a ter um caminho agora para chegar a essas vacinas. É nesse sentido. Perfeito. Então, vai ser... Agora, pressionar só, eu não acho que vai resolver. Agora, a sociedade civil entender o que ela quer. Agora, nesse momento, a sociedade civil tem que se unir e falar, precisa... Não adianta nem... Não tem vacina para vacinar. Como é que nós vamos fazer? Não tem seringa. Nós temos que fazer chegar. E não adianta buscar quem for culpado agora. Nós temos que fazer chegar ela. Talvez em agosto ou setembro do ano passado, a pressão teria ajudado. Mas nós estávamos muito inconscientes do que era uma vacina para esse vírus. Muito inconscientes. Muito bem. Luiz, vou te dar a oportunidade de fazer seu comentário, depois o Sérgio e a gente encerra, tá bom? Bom, gente, muito obrigada aí para vocês. Peraí, Luísa, peraí. Posso fazer a pergunta? Pode. Eu estava dando a palavra para o Luiz Meyer, que queria fazer um complemento. Mas... Luiz, eu quero que você encerre, desculpa, Elaine. Eu falei, puxa, um minuto ela não quer, mas tudo bem. Tá bom. Então... Vou ser breve aqui. É que eu tinha feito uma pergunta, mas realmente ela não foi bem formulada. A minha questão não é o não fazer, a gente tem que fazer. O Instituto Cordial também batalha bastante, e eu gostei muito desses pilares que você enumerou: saúde, educação, habitação e emprego, né? Eu queria que você falasse um tiquinho. De um lado, que talvez a parte boa dessa bagunça toda, se é que a gente pode achar partes boas, mas tem, é o clareamento para a sociedade do que tem que ser vencido, né? Dessa desigualdade. Essas coisas foram colocadas no ventilador para todo mundo. A outra parte é que a sociedade vem procurando se organizar realmente para fazer alguma coisa, né? Então, em vários campos a gente vê coisas assim. Então, por exemplo, antes você tinha, na área de educação, uma porção de entidades empresariais isoladas lutando pela educação, né? Agora parece que tem um movimento já de unir esforços, né?
o Mulheres também está nesse sentido, né? Então, assim, eu queria que você falasse um tiquinho assim, sobre esse movimento, de um lado, da sociedade enxergar e cobrar, e do outro lado, das entidades e das pessoas conseguirem se organizar para fazer isso ser perene, né? E se transformar em políticas de Estado. Sérgio, você quer emendar a sua pergunta e a gente encerra? Quero, não há dúvida. Luísa, prazer em vê-la novamente. Eu tenho uma agência de marketing cultural chamada Divina Comédia, e eu te entreguei fiz algumas produções de prêmio Cláudia, então tive um imenso prazer em conhecê-la e entregar esses prêmios com colegas nossos para você. Não, a minha proposta, eu não gosto de privilégios, mas infelizmente o governo não aprovou que as empresas privadas pudessem comprar as vacinas. Você destacou que nós estamos cheios de drogarias e que elas poderiam ser eficientes para dar vacinas. Eu gostaria que a gente lutasse para que a gente tivesse, para o 1% rico da população, que pudessem comprar as vacinas e pudessem dar para mais 10. Cada 1% de ricos da população deveriam dar para mais 10. Pessoas que não podem pagar as vacinas e que nós pagaríamos. Eu gostaria só de fazer essa proposta. Bom, deixa eu responder o Luiz. Luísa, se você quiser depois encerrar, porque eu sei que você está preocupada com o horário, eu não quero te prender, não. Eu sempre, quando eu estou inteira. Eu não mostrei nenhuma vez preocupação com o horário aqui. Luiz, deixa eu responder. A única saída é a gente se unir, não tem outra. Agora, tem uma coisa, a gente tem que ter uma prioridade do que nós vamos fazer. Nós temos que ter um plano, porque unir sem ter um plano não vai resolver. E é isso que Mulheres do Brasil está tentando, fazer um plano estratégico para que esteja na boca de todo mundo, que sabe até o que a gente está querendo desses 4 pilares. Eu peço a ajuda de todos vocês que quiserem entrar, e não é só mulher que vai ter esse comitê para poder... Eu já estou com o Japão, a gente já está pegando tudo que existe no Brasil, para a gente ter um plano estratégico para até 2032, para que possa ter nesses 4 pilares, lógico, rodeado pela sustentabilidade, que melhorou muito, Luiz, a União melhorou. A epidemia ajudou muito, eu acho muito legal. Ô, Sérgio, é uma área muito perigosa essa, de você falar dos ricos ter o mesmo que dá 10%. Eu acho que nesse primeiro momento, assim, pode até ser que vai chegar nisso, se a gente não conseguir, mas pelo tudo que eu já senti, vai ter uma adesão popular, porque se a gente não tiver também, não adianta a gente brigar. A gente tem que lutar para a vacina para todos. E nós temos condição de fazer isso. O SUS faz, Sérgio. Olha, só em cada lugar desse país tem um SUS acostumado a dar vacina. O que nós temos que fazer é chegar a sair, e as próprias farmácias podem pôr gente dentro do SUS ajudando a vacinar sem custo. É isso que eu quero falar. Então, neste momento, eu estou trabalhando isso já faz um mês, a gente não pode, esse discurso não vai colar. Mais uma vez, eles vão ver como desigualdade ou como o grande quiser aproveitar o pequeno. Mas eu acho que, nesse momento, todos, que anda de ônibus muito mais do que eu que posso ficar em casa, o que está sendo obrigada a trabalhar todo dia. Então, esse negócio de falar que vamos doar não é uma coisa. Nesse momento, eu peço para vocês, neste momento, vamos trabalhar a vacina urgente para todos. Vamos ver aonde estão os gargalos. Eu entendo que pode até ser que a gente daqui 10 dias mude, Sérgio, mas nesse momento, esse discurso tem que ser, não é o discurso, nós temos que lutar para essa ação funcionar. Claro, não há dúvida, é que a gente tiraria do congestionamento do SUS, mas eu entendo perfeitamente o que você está falando. Está ótimo. A ajuda das farmácias, ele dá conta, Sérgio. Se você vê o número que ele vacinou em menos tempo do que isso, porque nós temos, é o país que mais tem condição de vacinação, é nós. Então, eu joguei uma equação e eu quero terminar com essa. Então, assim, eu quero terminar dizendo para vocês, a gente mora num país, gente, maravilhoso. Eu amo o verão. Aqui nós não precisamos ficar 6 meses debaixo da terra por causa do frio. A gente tem clima em todo lugar. Nós temos uma diferença de economia. Num lugar é boa essa, no outro lugar é essa. Nós temos uma agro bem desenvolvida. Nós temos tecnologias que podem ser colocadas. Nós precisamos desburocratizar o Brasil. Eu tenho falado para os políticos todos, de 3% a 10% custa uma burocracia do país que não vai para ninguém.
Não vai para o consumidor, não vai para obras e não vai para o governo. E não vai, e para falar a verdade, não vai nem para a Lava Jato. Ela está jogada no lixo. Não vai para ninguém. É 3 a 10%. E a única forma de nós termos é digitalizar. E aí, eu respondendo a Paty, a única forma que tem do SUS é a digitalização, e tem programas, falta colocar na ação, falta colocar na ação. Então, eu quero convidar vocês a realmente assumir o Brasil, e nesse primeiro momento, a nossa opção, eu vejo a única, é fazer vacina urgente para todos, e nós temos que estar junto no plano estratégico de fazê-las chegarem, e sem entender quem errou, quem acertou, aí sem ficar buscando culpado, que nós não temos tempo nem para buscar culpado, nós não temos. Nós temos que agir. Sabe assim? E eu falei ontem uma coisa que eu vou falar para vocês. Quem te irrita, tu te domina. Se a gente começar a ficar irritado demais com quem não fez, nós vamos ficar dominados e não vamos sair do lugar. Porque vocês já viram gente dominada? Fica com raiva, briga e não sai para lugar nenhum. Então, eu luto muito para não deixar quem me irrita me dominar. E outra frase que eu gosto muito: você quer ser feliz ou ter razão? Eu quero terminar com isso para vocês. Depois que eu descobri que eu quero ser feliz, a minha vida mudou muito. E aí eu conto uma historinha só para fechar. Infelizmente, eu perdi meu marido faz 10 anos, a gente tem uma fazenda perto de Franca, que tem 13 quilômetros de terra, a gente voltou, isso há 10 anos atrás, a gente voltou antes até, porque ele morreu faz 10 anos, a gente voltou para um casamento do primeiro amigo nosso, que ia casar filho. E bateu uma pedra no nosso jipe, e eu falei: Erasmo, pedra. Ele falou assim: mosquito. E se fosse antes, eu falava: é pedra, não é, porque eu queria ter razão. Como eu aprendi a ser feliz, chegou em casa, o jipe estava pintado, o para-brisa, que a gente foi trocar de roupa para ir para o casamento, em casa em Franca. Aí eu disse para ele: puxa, Erasmo, mas que mosquito forte, hein? Ele que ia pagar, ele que ia fazer, por que eu ia ficar discutindo? Não falei que era mosquito, pedra, você não me escuta aí. De repente, quando eu conto a história, quando eu comecei a contar essa história, um presidente de minha empresa me ligou e falou: Luísa, eu nunca mais quero ter razão. Eu ia para um jantar, minha mulher falava esquerda, eu falava direita. Quando, de repente, eu lembrei, falei: onde mesmo você quer que eu viro? Esquerda. Eu vi. Aí um pouquinho ela falou: desculpa, eu errei. Se fosse antes, você não me escuta, onde se viu. Quando a gente descobre que quem te irrita te domina, que eu quero ser feliz e não ter razão, eu não, se você começar a discutir comigo, eu falar: foi eu mesmo, então tá bom, então pode ir lá fazer, que eu fiz. Eu não quero ter razão de nada, eu quero fazer acontecer. E eu sou muito mais feliz depois que eu descobri isso. Eu desejo muita felicidade e muita saúde para vocês. Obrigada, viu? Luísa, essa sua frase é maravilhosa. Eu aprendi num evento seu há muitos anos e tem que seguir. Eu vou... Filho, quando você resolve, filho adolescente, você ser feliz, porque você discute, quando você fala: vai, menina, ele fala assim: você não gosta mais de mim? Eu, quando não pode fazer, não faz nada. Quando você resolve ser feliz com o filho adolescente, eu, graças a Deus, não tenho mais. Tenho agora neto adolescente, com 14 anos. Mas tá bom, gente, muito obrigada. Obrigada. Deixa eu só passar para o Mário encerrar e eu te libero, tá? Não, eu estou aqui, porque você falou: se você quiser fechar. Tá claro? Eu te agradeço. Muito obrigada mesmo. Mário. Muito obrigado, Luísa. Foi excelente a sua palestra. Acho que essa sua posição final é fundamental. Não precisamos ter razão, precisamos fazer as coisas acontecerem. E o PNBS se coloca à disposição para participar desse grupo de planejamento. Nós participamos. Lançamos há muito tempo atrás um projeto, Brasil 2022, levamos ao governo, o governo fez algumas reuniões, era o ministro Tarso Genro, juntou gente lá em Minas Gerais, na Fundação Dom Cabral, para discutir o Brasil 2022, e nunca mais aconteceu nada. De modo que nós estamos à disposição para discutir o Brasil 2032 e colaborar com você nesse projeto. Já vou te pôr no grupo. Deixa eu só acertar a vacina agora, porque senão eu não vou ter nem 2022, então eu preciso acertar a vacina agora. Mas a gente já está paralelo a isso, montando o grupo. Obrigada, Mário. Eu quero agradecer a todos que estiveram presentes conosco, particularmente a Elaine, que dirigiu o evento, a Ana Rita, que tomou todas as providências para que ele acontecer, e a todos os demais. Muito obrigado, uma boa noite a todos
e vamos em frente, vamos fazer as coisas acontecerem. Deixa eu dar meu comercial. Comprem no Magalu e mulheres, entrem no grupo mulheresdobrasil.org.br. Vamos mudar o Brasil. Beijo, gente. Legal, Beijo. beijo.